há algo que incomoda profundamente o homem moderno. Não é o mistério insondável, nem o símbolo complexo, nem mesmo o silêncio absoluto. É o vazio. Vivemos em uma era de horror ao vácuo. Fomos condicionados a acreditar que o vazio é um erro de fabricação, uma falha sistêmica que precisa ser corrigida. Se há um minuto de silêncio no rádio, achamos que o sinal caiu. Se há uma parede branca em casa, sentimos que falta um quadro. Se há um espaço não explicado em um texto sagrado, corremos para completar com uma nota de rodapé. Quando algo parece faltar, a ansiedade assume o controle. Queremos respostas, queremos conclusões, queremos fechar o círculo, mas os textos antigos, as grandes narrativas da humanidade, não foram escritos para quem tem pressa. Eles foram escritos para aqueles que aprenderam a arte de permanecer. Hoje vamos observar um dos códigos mais desconfortáveis da Bíblia e das mitologias universais, o símbolo do vazio. E até o final deste vídeo você vai perceber algo que pode mudar a sua forma de ler a vida. O texto não desmorona quando algo falta. Ele desmorona quando tudo é preenchido. O leitor contemporâneo é um consumidor de informações, não um buscador de sentidos. Estamos cercados por um excesso obsceno de palavras, opiniões e respostas prontas. Quando abrimos um livro, esperamos ser conduzidos pela mão como turistas em um museu com guia audiovisual. Queremos uma doutrina ética que avalie a moralidade das ações com base em suas consequências. O que isso significa? E como aplico isso agora? Mas a literatura simbólica não funciona como um manual de instruções. Ela não foi escrita para tranquilizar o seu ego, mas para tensionar a sua alma. O vazio aparece exatamente onde o leitor moderno se perde. Por quê? Porque ali não há placa de sinalização, não há direção, há apenas espaço. E o espaço exige algo que se tornou escasso na economia da atenção: a permanência. Ler o vazio é como olhar para um abismo e não tentar construir uma ponte imediatamente, mas entender por que o abismo está ali. Na leitura simbólica, o vazio nunca é ausência de significado. Ele é um espaço preparado. Imagine um vaso de cerâmica. O que o torna útil? Não é o barro, mas o vazio que o barro circunda. Sem o vazio interno, o vaso é apenas um bloco inútil de terra cozida. Da mesma forma, o texto antigo, às vezes, a narrativa desacelera bruscamente. O fluxo da história se rompe. É nesse rompimento que o autor retira o chão do leitor. Você se vê sozinho, sem guia, sem resposta. Muitos críticos chamam isso de contradição ou falha editorial. Mas, na verdade, isso é método. O vazio cria instabilidade para suspender o seu controle sobre a narrativa. Sem o vazio, não há forma. Sem o espaço, não há contorno. O intervalo entre as notas é o que cria a música. Sem ele, teríamos apenas um ruído contínuo e ensurdecedor. Observe as grandes histórias com atenção. Entre o chamado de Abraão e a promessa cumprida, existem décadas de silêncio e nada acontecendo. Entre a pergunta de Jó e a resposta de Deus, há capítulos de um vazio angustiante. O vazio raramente aparece no início triunfal ou no fim conclusivo. Ele aparece no meio, e o meio é onde tudo se decide. É no deserto, o lugar geográfico do vazio, que o caráter é forjado. O vazio sustenta a tensão, ele impede que você consuma o texto como se fosse um lanche rápido. Ele obriga você a respirar, a digerir, a desacelerar. E na tradição da sabedoria, a desaceleração não é um atraso. Ela é a própria revelação. A luz só entra pela fresta, e a fresta é, por definição, um vazio na parede. Esse padrão não é exclusividade de uma única tradição. Ele atravessa a arquitetura sagrada das catedrais, onde o pé direito alto e o vazio imenso convidam à transcendência. Está no mar da cultura japonesa, menos o intervalo essencial que dá significado ao resto. Na música clássica, a pausa é uma nota que não soa, mas que sustenta o peso da sinfonia. Na espiritualidade antiga, o vazio não era algo a ser temido ou preenchido com rituais vazios. Era um espaço de respeito, era o Santo dos Santos, um lugar onde, por não haver ídolos ou imagens, a presença real podia habitar. Onde não há nada, tudo pode acontecer. Hoje, perdemos essa capacidade quando um diálogo no jantar cessa por 10 segundos. Pegamos o celular. Quando uma pergunta teológica não tem resposta imediata,
criamos um dogma para tapar o buraco. O ruído moderno é o nosso escudo contra o encontro com nós mesmos que o vazio proporciona. Os textos antigos nos desafiam a ter maturidade. Eles nos pedem para não resolver o vazio, mas para sustentá-lo. Existe uma força imensa em olhar para o não dito e aceitar que aquele silêncio é pedagógico. O vazio não quer ser preenchido por você. Ele quer preencher você com uma nova percepção. Em muitas tradições, o vazio é o símbolo do limiar. Ele é a fronteira, não é o fim da estrada, nem o começo de uma nova, mas a terra de ninguém entre uma coisa e outra. É o desconforto da crisálida antes de virar borboleta. É o sábado de aleluia entre a cruz e a ressurreição. O vazio é o útero da transformação. Ele nos tira do que é conhecido e confortável, e é precisamente esse deslocamento que permite que algo novo nasça. Se sua vida ou sua leitura estão cheias demais, não há espaço para o novo. O novo precisa, antes de tudo, de um lugar vazio para sentar. Quando finalmente paramos de lutar contra a ausência e o silêncio, algo se revela. Os antigos não queriam apenas transmitir dados, eles queriam formar seres humanos capazes de suportar o mistério. O vazio é a fundação invisível de toda a estrutura simbólica. Ele sustenta o texto sem precisar aparecer. Quando as leituras modernas parecem rasas, não é por falta de palavras menos. Nunca tivemos tantas palavras. É porque elas não suportam o vazio. Elas tentam explicar tanto que acabam por sufocar o sentido. Uma explicação total é a morte do símbolo. Este canal é um convite para observar o que a correria do mundo nos impede de ver. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, eu te convido a um exercício. Da próxima vez que encontrar um silêncio ou uma dúvida, não tente resolver imediatamente. Apenas permaneça. Se você deseja aprofundar essa leitura simbólica com calma e profundidade, conheça o material que preparamos no link da descrição. É um guia para quem decidiu não ter mais pressa. E no próximo vídeo, vamos explorar o oposto complementar, o limite. O que acontece quando o texto estabelece exatamente até onde o sentido pode ir e onde a nossa curiosidade deve parar. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!